Seja bem-vindo a mais uma série de estudos da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Nesta série, estamos falando sobre descanso em Cristo. Ele é a verdadeira fonte de descanso. Nesta semana, Inquietos e Rebeldes focaliza a relação entre nossas escolhas e as consequências de cada uma delas. Entenderemos a diferença entre fé e presunção. Olha, você deve lembrar que aqui no nosso encontro, o que nós fazemos é apresentar um esboço sugestivo para a sua lição, para a sua abordagem da lição da Escola Sabatina. O estudo mesmo não é aqui nesse momento. Aqui nós vamos direto ao ponto. Agora vejam só, a lição dessa semana, ela chama atenção para personagens, para alguns exemplos na Bíblia sobre pessoas que ficaram inquietas e, de alguma maneira, passaram por experiências de rebeldia. Então, minha sugestão é que você comece a lição apresentando dois focos. Quais são os dois focos? Primeiro, a relação entre pecaminosidade e a falta de paz interior. Quando você for fazer a sua abordagem da lição, lembre-se de estar dentro desse escopo, dentro dessa cosmovisão. Qual é? Relação entre pecaminosidade e a falta de paz interior. E o segundo ponto é a diferença entre fé e presunção, ok? Então, se você conseguir estudar a lição com a sua unidade de ação e conseguir apresentar esses dois tópicos e resposta para eles, então você alcançou o propósito da lição nesta semana. O verso para memorizar, ele chama a atenção para um aspecto importante. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Achei interessante esse texto de Paulo em 1 Coríntios 10, 11. Primeiro porque chama atenção para o aspecto do testemunho, do exemplo. O que nós vamos estudar aqui teve um propósito. Foram escritas para servir de exemplo para nós que vivemos nesse tempo do fim. Então a lição se torna muito pessoal e muito aplicável ao nosso momento. Muito bem, a estratégia que eu estou sugerindo para a lição dessa semana é você apresentar a lição em 4 tópicos. Esses 4 tópicos estão centralizados em 4 personagens: Israel, Miriam e Arão, os espias e Moisés. São relatos ligados a Israel, é o primeiro, Miriam e Arão, o segundo, os espias, o terceiro, e Moisés, o quarto. Então, a lição será revisada da seguinte maneira: domingo e quinta-feira juntos, porque fala de inquietos. Quem foram esses inquietos? Israel. Qual a causa, qual a solução e qual é o conceito de fé e presunção? Entenderam? Então você vai seguir essa linha de abordagem na lição. Eu acho que o aproveitamento vai ser extraordinário nessa semana. Se você manter essa linha, causa, solução e a diferença entre fé e presunção dentro do exemplo apresentado. Então vamos lá. No caso de Israel, qual foi a causa da inquietude? Qual foi a solução apresentada? Os textos estão aí na tela. E, terminando de falar sobre isso, você pergunta, sim, o que é fé e o que é presunção nesse relato? Entenderam? Aí você vai para o segundo, Miriam e Arão. Nesse caso, o tema é de segunda-feira e fala que é contagioso. E o tema de Miriam e Arão é interessante porque eles foram tratados de tal maneira e trataram a Deus de tal maneira que a situação em que eles se envolveram foi de tal maneira que eles ficaram leprosos. Isso é contagioso. A lepra e o pecado contagiam. Mas o que é que você fala? Qual é a causa? Qual é a solução? E o que é fé e presunção na história de Miriam e Arão? Entenderam? Vá por essa linha. Eu acho que vai dar uma extraordinária abordagem. Terça-feira, fala de rebelião. E aí vem os espias. Você conhece a história dos espias? 10 foram contra a possibilidade de vitória e 2 foram favoráveis à vitória ao entrar na terra de Canaã. Muito bem. Qual foi a causa da rebelião? Qual foi a solução apresentada e o que é fé e presunção dentro desse relato? E, finalmente, lições de quarta e segunda-feira. Por que eu volto à segunda-feira? Porque na segunda-feira fala de Moisés também. Então, a pergunta agora é sobre intercessão. Então, quem era Moisés? Qual foi sua intercessão? O que é fé e presunção no relato da história de Moisés? E termine falando do conceito da graça. Entenderam? Pronto, aí está o esboço na tela para que você possa revisar. A grande ideia da semana para esse estudo é você apresentar os inquietos, Israel, o que é contagioso, Miriam e Arão, os rebeldes, os espias
e o intercessor Moisés. E em cada um deles trabalhar a ideia de causa, solução e definição de fé e presunção. Tranquilo? Você vai ter um bom estudo e uma boa abordagem na lição. Mas lembre-se, em casa você estuda, na escola sabatina, na sua unidade você compartilha, mas sempre vá direto ao ponto. Que bênção tem sido a recapitulação semanal da lição da Escola Sabatina. Obrigado, pastor Wellington. E agora chegou um momento muito especial, o momento das nossas perguntas. E antes de iniciar esse momento, gostaria de chamar você para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, para que você não possa perder nenhuma das lições desse trimestre. E a pergunta dessa semana ela é bem interessante. É a pergunta da Kátia, da Marina e da Eulina. Elas fazem a mesma pergunta: como manter ativa a classe de professores? E quem vai nos ajudar com a resposta é o pastor Fanuel. Pastor Fanuel, nos ajude então. Como manter ativa a classe de professores dentro da Escola Sabatina? Ótima pergunta. A classe de professores ela é muito importante para a Escola Sabatina. Aqui vai algumas dicas que vão ajudar você a dinamizar mais a classe. Faça uma consulta com os professores e veja qual dia e horário é melhor. Em algumas igrejas, a sexta-feira à noite é um bom momento, mas para outras pode ser feito no sábado à tarde, já antecipando todo o conteúdo da semana. Outra dica importante é ser pontual e sistemático no encontro semanal com professores. É muito ruim quando se marca e na última hora desmarca, acontece alguma coisa. Os professores se sentem desestimulados a continuarem participando. Uma terceira dica é tornar esse momento muito especial. Divida o tempo entre orientações pedagógicas e um destaque das ideias centrais da lição da semana. Também faça algumas aplicações que podem ajudar o professor a dinamizar o estudo com a sua classe. Motive durante a semana, envie mensagens, ligue. Lembre, esse encontro com professores semanal, ele pode ser presencial, mas também pode ser online. O importante é que ele aconteça e crie um momento para o crescimento dos professores e a dinamização do estudo da lição. Com essas dicas, eu tenho certeza que a sua classe de professores será uma bênção para a igreja. Que Deus te abençoe. Que bênção, pastor Fanuel, é isso mesmo, precisamos focar nos nossos professores e realmente a classe de professor é uma grande bênção para estarmos reunidos ali, destacarmos os pontos principais da lição e depois apresentarmos para a congregação. Mas não esqueça, não é na igreja que a gente estuda a lição, é na casa. Diariamente nós devemos estudar a lição e na igreja apenas devemos compartilhar o nosso aprendizado. Que Deus te abençoe, te aguardo na próxima semana.